Olá pessoal! Hoje no The Trip faremos uma viagem ao universo dos games, mas não vou falar sobre os jogos em si, mas sim sobre os jogadores, especificamente aqueles que, por meio de suas mensagens, se revelam preconceituosos. Nesse episódio vou mencionar games como Tibia, Dota e Counter-Strike, o famoso CS, que são os que jogo atualmente, mas é claro que nessa conversa de hoje se aplica a todos os demais jogos online, e aqueles que ainda jogam, que é Age of Empires 2, Magic the Gathering e por aí vai. Para alguns gamers, esse assunto pode até parecer besteira, mas para mim não é não. Muito pelo contrário, é de suma importância discutirmos como esses discursos ofensivos que se encontram em muitos jogos online podem destruir psicologicamente as vítimas desses ataques. Então vamos lá, pessoal, para mais uma viagem. The Trip, o podcast para você viajar pelo mágico universo das múltiplas linguagens. Bom, pessoal, não dá para eu comentar sobre os gamers preconceituosos sem antes mencionar um pouco desse cenário político atual, porque ambos estão conectados. E por quê? Porque para muitos dos eleitores do Bolsonaro, que vale lembrar também, estão nos ambientes virtuais jogando. Os discursos de ódio do presidente, que apresentam inúmeros preconceitos, são considerados banais, algo normal por seus apoiadores, que, como disse, também são jogadores. Para vocês entenderem melhor, eu trago aqui uma citação do sociólogo Ivan Lago, que diz o seguinte: ao assistir ao show de horrores diário produzido pelo mito, esse cidadão não é tocado pela aversão, pela vergonha alheia ou pela rejeição. Ao que vê, ao contrário, ele sente aflorar em si mesmo o Jair que vive dentro de cada um, que fala exatamente aquilo que ele próprio gostaria de dizer, extravasa sua aversão reprimida e escondida no submundo do seu eu mais profundo e mais verdadeiro. Sobre essa questão, Ivan complementa afirmando que, abre aspas, agora esse cidadão comum tem voz. Ele de fato se sente representado pelo presidente, que ofende as mulheres, os homossexuais, os índios, os nordestinos e ele tem a sensação de estar pessoalmente no poder quando vê o líder máximo da nação usar um palavreado vulgar. Frases mal formuladas, palavrões e ofensas para atacar quem pensa diferente. Fecha aspas. E aí, pessoal? Já dá pra gente ter uma ideia do porquê hoje, mais do que nunca, nos deparamos com tantas falas discriminatórias. Muitos que antes guardavam para si seu preconceito, hoje revelaram seu lado mais perverso, com atitudes e comentários que ferem os princípios e a dignidade humana, sendo esse ódio destilado em qualquer ambiente, inclusive e sobretudo na internet, onde essas pessoas podem se esconder atrás de nicknames sem revelar sua verdadeira face. Quero deixar bem claro que xingamentos, nada contra. O problema são certas palavras que ofendem as pessoas no âmbito da etnia, da nacionalidade e orientação sexual. Essas expressões que são ditas são crimes, mas infelizmente são muito recorrentes nos jogos online.
É cada vez mais difícil jogar com tantas pessoas assim nesses ambientes virtuais. A impressão que dá é que eles pensam que, por conta de ser um jogo, não vai dar em nada. Eles vão sair ilesos, mas o fato é que, infelizmente, eles estão certos, porque realmente a fiscalização para isso não funciona muito bem. Aí eu paro e penso, será que essas pessoas fazem isso somente nos jogos? E na vida real, são assim também? Ou só querem destilar os seus preconceitos e seu ódio num negócio que elas sabem que muitas das vezes pode não acontecer nada? É lógico que elas fazem isso para desestabilizar a pessoa, principalmente o adversário, mas acontece muito também entre aliados, como forma de punição quando alguém do próprio time não esteja no seu melhor dia de desempenho. O fato é que, como disse geralmente, nenhuma medida é tomada contra essa galera que comete ofensas nos jogos, e sobre isso deixarei 2 links na descrição que orientam o que se deve fazer em relação a essa situação, caso você esteja sofrendo esse tipo de ataques ou caso futuramente seja você a própria vítima. Um dos métodos é que cada game tem o seu suporte, mas o que fazer se o próprio suporte é preconceituoso? Sim, infelizmente aconteceu um caso desse no Tibia com uma pessoa que é da Venezuela. Ela foi pedir auxílio no suporte e um deles simplesmente não a ajudou, pelo simples fato dela ser venezuelana. E aí, além de não auxiliá-la, ainda destilou a velha xenofobia. Outros games que observo muito preconceito é no Dota e CS, principalmente no Dota. O tanto de preconceito que esses gamers destilam não está no gibi. Nesses jogos, o que mais vejo em primeiro lugar são ofensas voltadas à xenofobia, em segundo fica o racismo e homofobia mais para o terceiro. No Dota, há uma rixa entre os próprios latino-americanos, ou seja, quando a galera do Peru, Chile, México, Venezuela, Bolívia e por aí vai, joga com a gente, os brasileiros, eles se mostram xenofóbicos contra nós, aqui no Brasil. Mas também há uma parcela bastante expressiva de brasileiros que se mostram xenofóbicos com os hispânicos. Acredito eu que os brasileiros são muito mais que eles. Esse perfil de gamers já começa a insultar no início do jogo, às vezes até mesmo quando o jogador não faz absolutamente nada de errado. E se cometem qualquer erro, nossa, aí eles caem matando com tudo. Fora o racismo que há no Dota, eles colocam a cor preta como um pejorativo negativo, corroborando com o racismo. Neste gancho irei colocar um site em que um jogador sofreu racismo numa partida de jogo de futebol. E lá falo o que ele fez a respeito. Bem bacana vocês verem, hein? Um episódio que eu estou vendo muito por aí também é no âmbito político. Já faz mais ou menos 6 meses que estou com meu nick de guerra como matador de fascista. O tanto de cara que vem me encher o saco por conta disso, não está escrito. E é aquilo, né, gente? Se a pessoa se sente ofendida com esse nick, muito provavelmente ela seja simpatizante do fascismo. No Dota, eu vejo que em relação ao nick, nem tanto. Às vezes eu discuto política, mas nada demais. O problema maior é no CS. Quando já houve um episódio que, por mais que eu estava jogando bem, eu estava sempre oscilando em um time de 5 entre o segundo ou o terceiro melhor da equipe. E aí, faltando um round apenas para a gente ganhar tudo, eles voltaram só para me excluir. E aí acabei perdendo todos os bônus. Motivo: meu nickname.
Detalhe importante, incrivelmente no meu time tinha um monte de cara gringo que pagava pau por Bolsonaro. Enfim, nem preciso falar mais nada, né? Entre um e outro episódio, houve um cara que também estava no meu time e me chamou de petista safado, que ali era Bolsonaro, e outro que ficava de gracinha comigo, atirando em mim. Esse nick me tem surtido um efeito mais negativo no que diz respeito ao próprio jogo, principalmente no CS. Será que é porque esse jogo envolve armas? Coisa que Bolsonaro idolatra? Bom, coincidências ou não, o fato é que de uma coisa tenho certeza: eles que lutem contra suas intolerâncias ao que lhes incomoda, porque o que eu sei é que eu vou seguir no jogo sendo matador de fascista por um bom tempo. Enfim, pessoal, esse é um podcast rápido. Gostaria de desabafar essas coisas com vocês, compartilhando essas situações desagradáveis que já presenciei, seja comigo ou com outras pessoas nos jogos por aí. Gostaria muito que, caso vocês presenciassem essas atitudes durante os jogos, vocês não ficassem omissos e não se calassem diante desse tipo inaceitável de comportamento. Eu sempre que possível, quando presencio essas situações, procuro sempre chamar a atenção do jogador que praticou a ofensa, ou até mesmo faço a denúncia para o suporte, para ver se eles punem essas pessoas de alguma forma, né? O reporte dos jogos até que funciona, mas acredito que em casos extremos, medidas da lei poderão ser mais efetivas. E aí sobre isso, deixo na descrição alguns links que vão orientá-los caso isso aconteça contigo ou com um amigo. O que não podemos é passar pano para esse tipo de situação, pois se nos silenciarmos, estaremos sendo coniventes com toda essa crueldade. E para finalizar esse episódio, lanço uma dica valiosa para que o time não se frustre com esses tais aliados tóxicos e deixe a partida pior do que já está, principalmente quando seu time está na pior. É o seguinte, galera, por mais que tenha alguém que esteja jogando mal, com certeza ela não está fazendo de propósito, salvo alguns casos raros. Então, sejam pacientes com essa pessoa, tentem não falar que ela está mal no jogo, incentivem-na a melhorar sua performance no jogo, enfatize o que ela tem de melhor, deem dicas construtivas. Lembre-se que ali no videogame, por detrás de cada avatar existe uma pessoa, que muitas vezes encontra nos jogos sua válvula de escape. Muitos, inclusive, mantêm grande parte das suas relações interpessoais ali naquele ambiente. Portanto, sejamos mais humanos, tenhamos mais respeito com os demais jogadores, não utilizemos palavras ofensivas que firam a existência do outro. Os jogos, para mim, aliviam a tensão. Eu jogo para me distrair, para desestressar, mas quando vem uma pessoa tóxica que fica só apontando defeitos e alguns até injustos, acaba até jogando pior do que já estava. Galera, até nesses momentos emocional conta muito. E não se esqueçam, em muitos games, nesses muitos games, estamos jogando com seres humanos, de carne e osso e sentimento, e não máquinas. Muito além de proporcionar entretenimento, é preciso encararmos os jogos como sendo espaços que promovem a interação, a parceria entre pessoas das mais diversas faixas etárias, classes sociais, crenças, etnias, e justamente por reunir tantas pessoas, pode ser ali
a chance de você ter contato com toda essa diversidade e então pode desconstruir preconceitos que você carregava consigo por não ter tido tantas oportunidades de conviver com pessoas que pensam de outra maneira e são diferentes de você. E agora, minha gente, eu vou deixar um poema aqui do aluno da Natália, que é a colaboradora desse podcast, e a minha mulher. O poema é do Lucas, do Colégio Tiradentes, né? Ele é da 8ª série. O nome do poema se chama Um Universo Cibernético. Alguns acham que é perda de tempo, mas através dele posso ser campeão. Ele me fez conhecer várias pessoas que hoje considero como irmãos. O videogame é um grande portal que nos faz viajar vários mundos e com ele posso ser herói e vilão, com ele posso ser múltiplo. Alguns dizem que os jogos influenciam a nossa vida. No meu caso, cada um deles influenciou de forma positiva. E é isso aí, galerinha. Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Beijos e abraços. Você escutou o The podcast que te faz viajar pelo mágico universo das múltiplas linguagens.